Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre Um Casal Normal, Sem Pai Nem Mãe, que foi um curta-metragem musical que a gente produziu graças à Lei Aldir Blanc, viabilizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Governo Federal. E estamos aqui para falar um pouco sobre esses estereótipos de gênero, de identidades, de pluralidade dentro do audiovisual. Eu sou o Pedro Henrique Lopes, sou autor já falo do espetáculo, do curta-metragem musical. Estou aqui com o Diego Moraes, que é o diretor do curta, e a gente está recebendo alguns convidados também, o Mark Benjamin, a Ana Quintana, o Tawan Delmiro e o Marcelo Mendonça, que todo mundo, de alguma forma, está envolvido com o audiovisual, com o teatro, com a dramaturgia, falando sobre essas pluralidades de gênero e pensando como que a gente pode falar e não reforçar os estereótipos de gênero que a gente tem visto sendo falado e perpetuado por muitas gerações, né? Eu acho que é legal falar, né, Pedro, que aqui é um bate-papo, a gente não está nem para ensinar, nem para colocar verdades absolutas, mas muito mais é uma reunião entre pessoas que trabalham com narrativa, com dramaturgia, em segmentos diferentes, em áreas diferentes da criação dessas histórias. A gente tem dramaturgos, criadores, atores, produtores, compradores de conteúdo nesse papo, então é um papo para a gente só colocar as nossas percepções sobre como que tem andado aí, para onde tem andado e as nossas referências também na construção das nossas próprias narrativas e do nosso trabalho. Eu vou começar pedindo, então, só para vocês se apresentarem muito rapidamente, só para a gente saber quem são vocês, de onde vocês vêm, para onde vocês vão, tô brincando, mas para entender realmente como que, com quem a gente está aqui conversando, né? Vou na ordem que eu estou vendo aqui. Mark Benjamin, bem-vindo, maravilhoso. Obrigado. Eu sou Mark Benjamin, eu sou carioca, mas estudo no momento Ciências Políticas e Cinema na Hunter College, em Nova York. Eu sou ator e trabalho com direção, sou trans e tento escrever um pouco também. Eu sou Marcelo, eu completei 10 anos trabalhando com televisão, com aquisição de conteúdo. Eu trabalhei já no Canal Brasil, na TV Record com assessoria de imprensa, com outra coisa, mas também era conteúdo de alguma forma. Eu estou há 3 anos no Multishow e Bis, né, do Grupo Globo. E, além disso, tudo já trabalhei com rádio, trabalhei com outras formas de produção de conteúdo, trabalhei com teatro já há muito tempo, fazendo, inclusive, no Casal Normal. Tive a oportunidade de fazer as músicas, de trabalhar com as músicas também desse espetáculo. Foi, na verdade, desse curta, que foi muito legal de fazer, e discutir essas questões também nas letras, né? Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Vai lá, Aninha. Oi, boa noite. Eu sou a Ana Quintana, tudo bem, amores? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, amigos queridos. Então, eu sou cria de TV, né? Praticamente nasci na televisão, então, assim, fui produtora por muitos anos, 17 anos, e eu passei por todas as áreas de produção, né? Chegando a executiva. E aí depois eu migrei para roteiro, né? Passei a trabalhar com a equipe de criação de Miguel Falabella e fiz vários produtos com ele. E o primeiro deles foi o Pé na Cova, do qual eu me orgulho muito, né? E acho bacana a gente trazer aqui para a nossa roda de conversa também. E o último que eu fiz foi ao ar agora em 2019, que foi Eu, Avó e a Boi. É isso. Ótimo. Tawan. Nosso Nossa, Forbes pessoal. Under 30. Maravilhoso. A gente fez tanto isso durante a pandemia, né, de fazer live, enfim, a pandemia ainda continua, mas assim, é algum tempo que eu não faço videoconferência e agora eu tô completamente nervoso, parece que eu tô fazendo uma coisa inédita, como se eu não estivesse fazendo isso há 2 anos, né? Meu nome é Tawan, eu trabalho com teatro e gosto de fazer qualquer coisa que esteja relacionada a teatro. Eu acho que é por isso que eu vou me arriscando em várias áreas.
trabalho com dramaturgia, com composição, com atuação também, direção. Entendo muito pouco de audiovisual. Já fui chamada algumas vezes para participar de mesas que falavam de audiovisual, e eu acho sempre muito interessante poder trocar e contribuir também com a minha ignorância em relação ao audiovisual, porque acho que é sempre uma troca muito interessante. E ano passado eu entrei para a lista da Forbes Under 30, provavelmente porque ninguém saiu da pandemia com menos de 30 anos. Mas na categoria Artes Dramáticas, e fiquei muito feliz porque eu acho que sou muito fiel ao teatro, e acho que é muito interessante também quando iniciativas lançam olhar sobre pessoas de áreas que não exatamente estão no foco midiático, né? Então, estou muito feliz de estar aqui também com vocês, admiro muito o trabalho de vocês e quero muito falar sobre tudo que a gente for levantar aqui. Só gente maravilhosa. Pois é, não, e na verdade acho que não sou ignorante com questão de audiovisual, é ótimo. Cresceu sem ver um filme, né? Nunca viu nada, né? Não, esse menino tá falando que é ignorante na área de audiovisual, ele fazia Gente Inocente Raul Gil com 8 anos, 6 anos, 5 anos. Pois é. Se isso não é experiência de audiovisual, meu filho. Mas talvez aí tenha acontecido a minha ruptura. Foram essas experiências. Foi aquele banho do chuveiro. Mas então, a gente está aqui. Esse projeto, ele é uma esse papo, na verdade, é uma contrapartida ao curta-metragem Um Casal Normal. Como o Pedro bem explicou, nasceu de uma vontade muito grande entre eu sou Diego Moraes, diretor do projeto e produtor executivo, e esse projeto ele nasceu de uma vontade muito latente do Pedro e da Tati Lopes, que são elenco também do filme, em voltarem a fazer um trabalho juntos. A história de vida pessoal deles se confundia um pouco com a história das personagens quando esse filme nasceu, né? Que nasceu com o nome de Sem Pai Nem Mãe. E aí, durante todo o processo de criação, de amadurecimento do filme, que queria fazer essa brincadeira da história do Pedro, que foi criado com um pai distante, porque os pais eram separados, e a Tati, que foi criada com a ausência da mãe, porque infelizmente veio a falecer quando a Tati ainda era muito jovem, a gente brincar com as questões dos estereótipos mesmo, de uma criação feita de um homem criado por uma mulher sozinha, né, uma mãe solo, e de uma menina criada por um pai solo também. E logo quando a gente começou a conversar sobre o filme, a gente percebeu que a gente tinha uma grande enrascada que a gente tinha se metido. Falar sobre reforçar estereótipos de gênero nesse sentido, quando a gente queria justamente fazer a ruptura desse discurso, né? Dessa coisa que a gente vem acompanhando ao longo de, sei lá, de toda a história do cinema, ou da própria televisão, ou da dramaturgia como um todo. E da sociedade como um todo, né? Não só a televisão e o cinema são apenas representações do que é a sociedade, né? Então a gente foi buscar maneiras, sem perder a gênese do projeto, né, que nasceu com esse nome, Sem Pai Nem Mãe, e era um casal. A gente falou, como que a gente vai sair dessa enrascada? A gente não pode cair no estereótipo porque a gente justamente não quer reforçá-lo. Então a gente foi tentando desconstruir um pouco essa relação, desconstruir essa visão estereotipada, e mudou até de nome do filme. Passou a se chamar Um Casal Normal, porque é isso, seja quais forem as qualidades ou características de um homem ou de uma mulher ou de qualquer pessoa dentro de uma relação, a gente não pode esperar funções pré-determinadas dentro de um convívio social não, caseiro, né, pessoal. Então, isso foi uma preocupação nossa, a gente acabou tirando muito do que a gente tinha na origem, né, do filme, isso sejam nas letras das músicas ou até na mise-en-scène, na plasticidade ali das cenas. A gente foi tentando fugir das armadilhas mesmo, que como ator ou como diretor a gente poderia cair com muita facilidade, porque, querendo ou não, a gente estava trabalhando para o grande público. Não, até porque o argumento, assim, a ideia inicial do projeto
veio muito de uma coisa que eu e a Tati passamos durante a nossa infância e adolescência, de dizerem que a Tati era muito mais moleca e que eu era um pouco mais delicado, porque eu sabia arrumar a casa e fazer comida para ajudar minha mãe que trabalhava fora. E a Tati porque brincava na rua e porque, sabe, esse tipo de coisa a gente via da sociedade em volta, dos vizinhos e enfim, a gente cresceu na mesma rua, né? Então a gente se acompanhou nesse crescimento juntos. Então, quando a gente foi pensar sobre algo para falar junto, que fosse comum aos dois, tinha essa questão do estereótipo que foi reforçado e cobrado da gente durante infância e adolescência. E aí a gente hoje, na fase adulta, já entendeu a situação, já entendeu ou está entendendo ainda o que a vida fez com a gente, né? O resultado que a gente é da vida inteira, de como que a gente consegue falar o contrário. Só que a forma também de falar o contrário é mostrar o estereótipo que a gente espera, que a sociedade espera de nós, né? E aí a gente colocou na figura do pai e da mãe que entram numa videochamada para falar com esses filhos recém-casados, dizendo que se ela não aprender a fazer um bolo, aprender a cozinhar, o marido vai deixar ela embora, vai embora na hora. E se ele não for mais durão, mais sedutor, souber consertar um micro-ondas, a mulher é que vai embora. Então Eu eu acho que, queria... ô Pedro, Desculpa. desculpa. Não, vai lá. Não, É que não, então eu acho que a gente podia começar falando sobre, assim, a gente tem pessoas aqui de idades diferentes, né? Eu acho que o Mark talvez seja o mais novo de nós, falando sobre sobre estereótipos mesmo na sociedade, como a televisão, o audiovisual, o cinema reforçou isso na sua vida mesmo, né? Na construção do adulto que você é hoje. Eu só vou, desculpa, eu só vou complementar a pergunta, e eu acho que é uma pergunta que vale para todo mundo, Sim, que eu, como diretor, eu tive um grande desafio de falar do tema sem reforçá-lo, né? Sem sublinhar ele, sem mostrar ele demais, porque a minha intenção era justamente fazer a quebra disso, era romper com essa expectativa do público de enxergar esses estereótipos que a gente vem reproduzindo ao longo da história, né? Então, acho que para todo mundo, assim, olhando para hoje, como é que vocês enxergam a questão da representação dos gêneros nos conteúdos de audiovisual, seja na televisão ou de dramaturgia como um todo, no teatro? E quais os mecanismos que vocês identificam que são potenciais na quebra dessa manutenção dos estereótipos que o mercado, enfim, teima em manter, né? Assim, eu quero fazer essa provocação porque eu sei que tem o Tauan, por exemplo, é um cara super ligado na questão da moda, em outras formas de expressão também. O Marco, de repente, também tem uma outra percepção do que é feito lá fora, dentro da academia também. Na televisão, a Aninha e Marcelo também, com o que ele recebe, tanto do mercado internacional como nacional. Como é que vocês acham assim, que hoje em dia, como é que a gente pode descrever a situação da representação dos gêneros dentro dos conteúdos de dramaturgia e quais os fatores que vocês identificam que são potências na hora de romper com isso? Quem começa? Vai, Marcelo, que já vira o microfone. Eu acho, a gente tem falado muito de representação aqui, mas eu acho que uma palavra que quase a mesma coisa, mas que a gente pode trazer muita representatividade. Quem está falando está diferente, sabe? Quem está falando, eu acho que o mercado está mais preocupado em quem está falando, além do que está sendo falado, que eu acho que é uma expressão muito falada sempre, ultimamente, que é o lugar de fala, mas que realmente faz todo sentido. Porque quem vive aquilo na pele é que tem mais propriedade para falar daquilo, é o que a gente vê cada vez mais acontecendo agora. Tanto no cinema, na televisão, a gente também tem visto muito isso, principalmente lá fora, mais do que aqui, no conteúdo, mas em tudo isso, tanto para o lugar de atuação, né, para os atores, para a escolha do elenco,
quanto tempo quem está escrevendo aquela história, quem está vivendo aquela... E não necessariamente quem assina como o principal, né, como o showrunner, o líder da mesa ali de criação, mas também por toda a equipe de base que está construindo aquela narrativa, que eu acho que é o mais importante, que é a representação, o que está sendo representado pela representatividade nele. Quem tem o espaço para falar aquilo que está sendo falado ali. Como a gente falou agora no começo aqui da conversa, o início o pontapé inicial foi, eles trouxeram um tema do que eles viviam desde sempre, desde muito novinhos. Então, claro que a história não é a história de vocês não são um casal, vocês não têm essa não é a nossa história. Sim, são personagens. Não é um filme biográfico. É. Mas é um filme que vocês trazem todo o background de vocês para colocar, para contar essa história mesmo, que isso é importante. Claro que todo mundo tem a liberdade criativa de fazer novas histórias, de criar novas narrativas, mas quem fica na pele é importante estar, pelo menos, acompanhando o que está sendo falado, para que não seja falado besteira mesmo, para que não acabe, sei lá, pisando no calo de alguém sem necessidade. É bom saber do que está sendo falado. E reconfigura a linguagem, né? Eu acho que é o mais importante. Quando você coloca as pessoas que têm essa vivência na tela ou atrás da tela, você reconfigura a linguagem, você começa a levar outras formas de expressão, sejam visuais ou narrativas, né, em texto. Acho que a gente tem acompanhado uma mudança super interessante, assim. Também porque o streaming valoriza um pouco isso, trabalhar para grupos mais segmentados. Mas hoje em dia a gente vive no Grupo Globo, que é o maior aqui do Brasil, a gente percebe uma preocupação e um discurso até de compromisso em mudar um pouco essa cara dos bastidores e na tela, né? Não, eu acho que a gente vem de uma história, não só no Brasil, mas no mercado do entretenimento em geral, que as narrativas elas eram dominadas por homens brancos, cis e, na maioria, héteros. Ou, entre aspas, estou brincando. Mas que ele era a figura que dominava todas essas narrativas e todos esses caminhos. Então, contar a história sobre uma única percepção, sobre uma única perspectiva, é ruim, né? Não traz a pluralidade, não coloca, por exemplo, a mulher no lugar que ela ocupa na vida, né? Não coloca as pessoas pretas no lugar que elas ocupam na vida, e aí fica sempre sobre a perspectiva do homem cis branco, detentor do dinheiro e do conhecimento eurocentrista, entre aspas, e todas as aspas possíveis, mas que acabava sendo o pensamento dominante daquele momento. E aí, como que hoje em dia essas coisas estão sendo rompidas, né? A Aninha quer falar? Eu vou pegar uma carona. Posso pegar uma carona aí? Por favor. Pegar uma carona com esse lugar de fala, né? E, assim, fazer uma reflexão, até para nós que somos criadores, porque hoje em dia se fala muito nesse lugar de fala, que é essencial, e eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, mas os roteiristas como um todo, criadores como um todo, precisam estar atentos ao momento em que eles vivem, a como a sociedade está se comportando agora. Por quê? Porque só dessa forma é que você pode vir a fazer alguma mudança com a sua dramaturgia, né? Então, enxergar o que está havendo, como está havendo e o que precisa ser mudado, para onde está caminhando. A gente está vivendo hoje em dia uma geração que é uma geração que questiona muito, é uma geração que quer mudança, é uma geração que não aguenta mais estereótipos, sabe? E, por exemplo, o meu lugar de fala como gay, eu tenho, mas eu não tenho o meu lugar de fala como uma mulher preta, certo? Agora, eu posso me unir a uma mulher para, dentro de um projeto, a gente fazer um projeto em que tenha mulheres pretas, gays, enfim, mulheres de todos os tipos, né? Então, falta essa representatividade, tá? Mas eu acho que nós, criadores, precisamos estar atentos. Se eu, hoje em dia, porque eu ouço muito também pessoas falando, mas agora só se fala nisso, né? Então, agora tem que ser LGBTQIA+, tem que ser
preto tem que ser, e é verdade, as pessoas falam muito sobre isso, né? Criadores, eu já ouvi criadores falando sobre isso. Então, assim, se você não se enquadra nesse perfil, né, eu acho que você precisa observar o mundo à sua volta, que essa é a nossa função, não só observar as pessoas, observar os acontecimentos para tirar uma inspiração daquilo. Observar para você trazer alguma mudança, para você contribuir com a sua arte para alguma transformação, para alguma reflexão, não só para entreter, para educar também. Então, assim, é uma coisa que eu busco, que eu tenho buscado, sabe? Que eu tenho trabalhado, tenho estado muito atenta. E tem um outro detalhe, a gente também, como criador, quando você trabalha em projetos que não são autorais, né, você, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, se vê em situações em que você não tem o poder de decisão, né? Então, às vezes, o personagem ele caminha para um lado, para um lugar, o arco dele vai para um lugar que a gente não concorda, né? Tem o perfil de um personagem que não é aquilo que a gente quer, e a gente não pode mudar muito, mas a gente pode, de alguma forma, quando a gente muda aqui dentro, a gente muda todo o entorno. Então, a gente pode procurar, né, fazer esse trabalho interno e de observação para que a gente, numa hora, numa sala de roteiro, né, onde a gente esteja com muitas pessoas e o poder de decisão não seja nosso, de alguma forma a gente tentar colocar a nossa opinião, as nossas ideias, para que sejam umas ideias de transformação, né? Fala. Não, eu ia complementar e eu ia trazer um pouco o Tauan aqui para a conversa, porque eu acho que o Tauan tem o Tauan é um cara que eu admiro bastante artisticamente, porque ele é provocador. E ele tem esse lugar que a Ana estava falando, da questão do não se encaixar no que não é autoral, porque ele se expressa de muitas maneiras. E aí, voltando com o que eu tinha provocado e a gente está falando, é assim, quais outras formas de expressão eu consigo trazer para o meu trabalho autoral para fazer essa transformação, né? Para contribuir com essa transformação, não só de forma narrativa, que também está muito presente no trabalho da dramaturgia que o Tauan apresenta, a dramaturgia autoral que o Tauan apresenta, mas também na maneira na expressão, através de comportamento, através do figurino, até na vida social, assim, eu acho que sei lá, queria ouvir um pouquinho do Tauan, porque eu acho que existe uma contribuição nesse lugar do autoral e pessoal também, que eu acho que é muito, muito importante para o momento em que a gente está vivendo, que não é discutir, que não é questionar, é se mostrar da maneira que vai fazer, né? e vai contribuir de alguma maneira com essa representação, assim, e com essa quebra de expectativas também. Uhum. Fiquei pensando muito, assim, sobre tudo que foi falado. E eu acho que nos últimos tempos, a gente, por conta da internet, a gente tem acesso a outras narrativas, né? E a gente consegue dialogar com narrativas, sobretudo aquelas que a gente se identifica e consegue dialogar a partir do nosso ponto de vista e do nosso lugar de fala. Mas eu acho que é preciso ir além. Eu acho que enquanto lugares de poderes não forem ocupados por pessoas diversas, a narrativa vai ser sempre contada pelo ponto de vista de uma pessoa que não tem a vivência. E aí vai estar sempre sendo apresentada com muitas especulações. E então acho muito importante que uma sala de roteiristas, enfim, que um espetáculo, que a dramaturgia de um espetáculo, sobretudo quando fala de diversidade, de pluralidade, esteja povoada pela diversidade, mas acho mais importante ainda quando todo o processo está sendo conduzido
com diversidade, né? Eu vejo muito, e acho que que essa percepção que a gente está tendo agora sobre gênero, ela desestrutura um status quo. E isso é muito difícil, porque ninguém quer abrir o seu lugar de privilégio e o seu lugar de poder. Mas eu sou muito desesperançoso de acreditar, de acreditar que as pessoas que estão fazendo, elas conseguem abordar o tema de outras vivências pela ótica delas. Eu acho que a gente precisa empoderar e dar garantir espaço para pessoas diversas contarem as suas próprias histórias. Eu vejo muito isso no teatro musical. Nós temos o teatro musical, ele é extremamente hierarquizado, que tem muitas funções que são que estão muitas pessoas em espaços de poder, e vejo muito uma necessidade da base questionar essas pessoas e cobrarem representatividade nos seus espetáculos. Quando, na verdade, eu acho que esse tempo da cobrança é o tempo de reverter o foco para pessoas que efetivamente possam se comunicar através da diversidade, né? Então, porque eu acho que porque tem tantas pessoas incríveis produzindo coisas maravilhosas e que não têm o olhar direcionado para elas, enquanto tem outras pessoas que estão presas a outros tempos e, enfim, que produzem o trabalho delas, enfim, dialogam com o que elas acreditam, que a gente fica tipo, mas é porque essa pessoa precisa colocar pessoas pretas. E é um desperdício de energia, né? Porque a gente fica... isso, eu tinha anotado umas coisas aqui para provocar vocês e acabou adiantando um negócio que eu acho que é importante a gente pensar. Por que as temáticas de gênero e essas rupturas desses estereótipos, eles só e ainda permanecem dentro do que é alternativo, né? Por que é para públicos menores? Por que é no cinema menor? Por que é no canal fechado? Por que é no streaming fechado? Por que não... Sabe, assim... que é um pouco do que você falou. Por que a gente insiste em tentar mudar as estruturas de poder ali, mirando sempre no que é grande e que não quer sair dali, e não começa a consumir o que é tido como alternativo, para que esse alternativo vire o mainstream, assim? Eu não sei se faz algum sentido, mas... Não, desculpa. Eu acho que é muito, Fala. perdão. É só Pode porque falar. eu acho que é sobre isso que realmente que eu estava falando, né? Porque a gente fica, por que o fulano não coloca pessoas pretas nos seus espetáculos? E aí eu fico tipo, não, vamos pensar por que as pessoas pretas não têm a oportunidade de criar espetáculos e que sejam, no sentido comercialmente, tão interessantes quanto dessa pessoa que tem o poder, né? Por que a gente não dá poder para essas pessoas ao invés de ficar cobrando representatividade em pessoas que não querem dialogar com o que está acontecendo? Isso é algo que eu acho, por isso que eu acho que a gente precisa refundar, sabe? A gente não tem que ficar insistindo em quem não acredita que não percebe a diversidade, a pluralidade, e sim direcionar o nosso foco para pessoas que efetivamente transbordam essa diversidade. Não, o que eu ia reforçar é que é realmente uma coisa que vem de muito antes, né, da nossa sociedade, assim, porque as pessoas que estão no poder, elas ou vieram de famílias com poder, ou elas estudaram com pessoas que tinham poder nas melhores escolas, e aí, por conta da rede delas de contato, de network, elas conseguem dinheiro com a empresa tal para fazer a peça tal, ou tem o contato com o dono do não sei o quê, do teatro tal, e aí o poder, e aí sobre o pensamento cultural, sobre tudo, fica realmente preso dentro dessa cúpula, dentro dessas pessoas. E aí, eu acho que quando o Diego fala em cima do que o Tauan falou, por que essas outras narrativas estão sempre dentro do que é menor, do que é alternativo, do que é marginal,
pensando no sentido de margem, né? Não marginal no sentido de bandido, mas vem muito de uma estrutura da sociedade, porque o poder não está, ou não estava, ou está deixando de estar, pensando positivamente, de que é fora da mão dessas pessoas que dominam o poder, dominam o dinheiro, dominam o poder cultural, inclusive. Né? Eu acho que isso é o que a gente traz como fazedores de cultura, de entretenimento, de narrativa, é quase paliativo, né? Da gente tentar colocar como protagonista, de dar visão, de dar protagonismo, seja a pessoa preta, seja a LGBTQIAP+, seja a mulher. Eu acho que hoje, dentro do... Não que seja uma minoria, porque a mulher é maioria, inclusive, em números quantitativos no Brasil, né? Mas a gente pensar em poder político, a mulher vem de uma briga que é de muito antes da visibilidade LGBT ou da visibilidade do preto, e quando a mulher já tinha começado essa briga lá atrás, né? Pelo espaço, pelo direito, por ser quem ela é. E hoje a gente vê em narrativas, em salas de roteiro, em direção, várias mulheres em posição, em poder de liderança. Acredito, espero muito... que parecem muitas, mas não são. Não são muitas, se for botar numericamente, mas que já existem muitas. É isso que eu não que seja suficiente o que existe. Podem e devem existir muitas mais. Mas eu acredito e espero que a tendência de aumentar o número de mulheres em posições de poder é grande. Assim, infelizmente, a gente teve o caso da gente ter uma mulher na posição mais importante política e social do nosso país, como presidente, né? A Dilma, que foi retirada muito por um machismo. Assim. Se você for olhar capa de jornal, capa de revista, e assim, não tô trazendo nenhum debate político para cá, apesar de ser também um assunto político, porque representatividade e pluralidade também é político. Mas quanto de machismo que tinha nisso, de não querer ter uma mulher dando ordem naqueles homens brancos, velhos, engravatados de sempre, sabe? Quanto disso que não é só um jogo político. Enfim, me estendi. Eu acho que o Mark queria falar alguma coisa, que ele abriu o microfone. Eu tava pensando algumas coisas agora aqui, até enquanto você estava falando, eu me lembrei do caso, me lembrei de duas histórias. Uma foi um filme recente de super-herói, e se eu não me engano agora foi ou A Mulher Maravilha ou algum dos filmes da Harley Quinn, que um dos filmes foi dirigido por uma mulher e um por um homem. E o filme dirigido pelas mulheres, as roupas das mulheres eram super decentes. O filme dirigido pelo homem eram biquinizinhos. E as pessoas estavam falando, como que alguém vai lutar contra o crime usando um biquíni? Você não vai defender ninguém. Qual é o ponto disso? Se não fazer elas parecerem um pedaço de carne. E eu estava pensando também de uma história que eu li há um tempo atrás, que ficou muito presente comigo, que foi um homem gay, devia ter uns 30 anos, falando sobre... Ele cresceu achando que por ele ser gay, ele automaticamente tinha AIDS, porque todos os filmes sobre ser gay eram filmes sobre AIDS. Eu acho que tem uma grande presença da sofrência quando se fala sobre minorias. E a própria minoria não necessariamente quer ver sobre isso. Eu, como trans, eu não quero ver um filme sobre transfobia. Eu já vivi isso na minha pele. Então, acaba que a pessoa do fora quer ver e quer fazer sobre a sofrência, porque as pessoas gostam de ver os outros sofrendo. É drama, é dramático. E muitas vezes as pessoas, as próprias minorias, justamente lugar de fala, não querem fazer nem assistir sobre esses assuntos. Então, acho muito importante, de novo, trazer esse lugar de fala e entender também que as próprias minorias são totalmente diferentes. Você vai ter negros super de direita, você vai ter pessoas gays que são transfóbicas, você vai ter pessoas totalmente diferentes. Eu acho que, mesmo sendo diferente das nossas opiniões, a gente tem que respeitar esses pontos de vista para também trazer isso, para trazer para o audiovisual, para o teatro, porque se também a gente achar que toda mulher é igual, todo trans é igual, todo gay é igual, todo negro é igual, não tem diferença nenhuma. Não, são histórias diferentes, são experiências diferentes, são visões políticas diferentes. Eu, quando fiquei pensando aqui nesse papo... Só um assim... parêntese, desculpa, muito rápido.
A Tati está entrando aqui também para contribuir com a gente, só porque ela vai entrar falando oi, e a gente vai estar no meio do debate. Ela teve um outro compromisso e chegou agora, então Tati Lopes, que é atriz e produtora executiva também do Um Casal Normal, nosso curta musical, está entrando aqui para conversar com a gente, com a câmera desligada ainda, porque ela, além Será que a de gente tudo, não ela tem... é... Ah, Olá, Tati, tudo bem? Vira a câmera, tira do mute, se ajeita, bota uma roupa. Tô brincando. Você está ao vivo no YouTube. Eu... Tô brincando, não tá ao vivo, não. Ah, é? Oi, A gente tá gente. gravando. Tava com o áudio desligado. Foi... Estamos Olá. aqui, Ana, Marcelo, Mark, Tauan, Diego e eu, falando sobre estereótipos de gênero, e a gente vai seguir, você já vai se Tá bem. encontrar na conversa. Beleza, tô aqui. Deita sua câmera, Tati. Deita sua câmera. Aí. Foi interessante o Marco falando, porque quando eu estava pensando assim nesse papo todo, uma coisa que me veio à cabeça e que eu ia até levar mais adiante para a gente falar é que, assim, gente, estereótipo não ajuda em nada, na minha opinião, tá? Estereótipo não ajuda em nada a quebrar, a romper estrutura ou mostrar ou formar qualquer tipo de opinião nesse lugar, né? Que é isso que o Marco estava falando. A gente não quer ver isso mostrado dessa maneira. A gente não quer a reprodução que a gente já vê lá desde não sei quando. Eu estava lendo e aí eu descobri que era uma coisa que eu não sabia, que Hollywood tinha um código de censura mesmo, né? Um código, sei lá, esqueci agora o nome, mas era um código de Hollywood. E que isso foi quando começou a ter som nos filmes, até a década de 60, mais ou menos, tinham temas, assuntos e cenas que não podiam ser tratados, que não podiam ser falados, tinham histórias que não podiam ser colocadas. Negros não podiam se relacionar com brancos em filmes, não se poderia romantizar race code, não se poderia romantizar figuras LGBTQIA+, não poderia se contar essas histórias. E quando isso foi se quebrando, e aí foi que o Marco colocou, assim, as temáticas, por exemplo, de pessoas LGBTQIA+, AP+, iam aparecendo em enredos dramáticos. E aí, o que era na época? Era a questão da AIDS. Então, quando o Mark coloca que um garoto cresceu achando que o fato dele ser gay já dava para ele a qualidade de portador de HIV, é muito doido, porque, na verdade, é só a manutenção de um estereótipo que está sendo reproduzido desde a década de 20, né? Quando tinha essa censura e que esses temas não podiam ser colocados. E aí, assim, vocês como criadores, como roteiristas, no caso do Tauan, da Ana, do Pedro, o Marco escreve também, né? Vocês acham que trazer o estereótipo para a trama faz bem, faz mal? Sei lá, é estranho, né, a gente colocar em sim e não a tabelinha do WhatsApp não, do Instagram, mas porque, na minha opinião, o estereótipo não ajuda. E foi justamente o caminho contrário que a gente tentou ir lá no Casal Normal, assim, vamos sair disso. Mas Esquece. eu acho que é exatamente isso. Não ajuda a gente, né? Não ajuda a gente, ajuda muita gente. Mas tem muita gente que se beneficia disso. Mas sabia que eu acho essa. que engessa todo mundo, Tauan? Eu acho que engessa todo mundo. Você acha que não? Eu não tenho mais... depois de 2018 eu não sou mais tão esperançoso assim com... Eu fico pensando que o estereótipo não ajuda ninguém, porque engessa todo mundo. Tipo, a pessoa que... Ninguém é perfeito como a gente vê em filmes ou cenas e coisas estereotipadas. Então, se a pessoa fica o tempo inteiro tentando ser a mocinha que ela vê no filme, o cara o bonzão que ele vê no filme, é só frustração atrás de frustração. Então, assim, pensando nesse sentido, ninguém vai ser o Leonardo DiCaprio vendo o Leonardo DiCaprio em tempo inteiro, nem a Kate Winslet vendo Titanic, sabe? A não ser que você queira morrer congelado, sabe? Mas eu acho que reforça essas estruturas de poder que a gente estava falando antes, né?
Eu acho que, sei lá, a loura burra, o estereótipo da loura burra, né? Ela nunca vai ser a líder da empresa, sabe? A pessoa preta como uma pessoa preguiçosa. Entende? Eu acho que a pessoa LGBT como sendo só histriônica, entendeu? Eu acho que diminui as potências que as pessoas têm e isso faz com que os homens héteros, brancos, estejam nos cargos de poder e as outras pessoas não. Isso Então, é eles se reprodução. beneficiam. A reprodução. Isso é reprodução. Eu acho que se não se encerrar só no estereótipo, sabe? Se o personagem tiver muito mais do que isso, se tiver um arco dramático para esse personagem, se não for só aquela figura alegórica que vai chegar ali e vai representar o pobre, o preto, o ladrão, o malandro, sabe? Eu acho que cabe. Eu acho que a gente aceita, é uma coisa que funciona, sabe? Por quê? Porque, bem ou mal, não deixa de ser uma representação da sociedade. Então, e também, não sei, talvez cada caso também deve ser analisado de uma forma, né? Sitcoms, por exemplo. O que a gente vai falar sobre sitcoms que tem estereótipo ali brota, né? Brota da terra. Então, não sei, jogo para vocês aí. Não, eu estava pensando muito em sitcom, desculpa. Fala. Eu estava pensando muito em sitcom mesmo, porque o Mark, quando ele puxou o assunto dos dramas que não querem ser vistos, no humor isso também acontece muito com LGBTQIAP+, acontece muito isso. Eu lembro muito quando eu era criança, que eu vi no Zorra Total, um quadro que era um grande sucesso, que era o Lucimar Filho, com o Jorge Dória, que era do Papi, que era engraçado, era um grande sucesso no Zorra Total, mas no final o Lucimar Filho fazia um personagem completamente afetado, né? E no final a frase de efeito, o bordão do Jorge Dória era Jorge Dória que fazia, né? Que era onde foi que eu errei. E tipo assim, erro, eu acho que os discursos já têm ganhado algumas diferenças. Hoje em dia, eu trabalho lá no Multishow e a gente lá é um canal de humor escrachado, um humor que quase não se vê mais tanto na TV aberta, que tem muito espaço no Multishow. Mas que está passando na TV aberta. Está passando mais fora na TV aberta. Mas tem personagens, tipo assim, a Graça, o Tô de Graça, que é um dos grandes programas, um dos grandes sucessos do canal dos Carros-Chefes. A Graça é uma mãe suburbana, favelada, e que ela tem uma filha lésbica, que é a Marraia, tem um filho gay, que é o Michael, tem um filho que ela vai em vários estereótipos para justamente brincar, tentar fazer um contraponto do que tinha do Onde Foi Que Eu Errei. Ela é a mãezona, ela é a que vai, tipo, ela esculacha os filhos o tempo inteiro, aquela coisa tipo, do humor do Rodrigo Santana, de esculachar sempre, mas que qualquer pessoa que chegue de fora, ela vira bicho, ela fala daquele jeito, engrossa a voz e cita lá o versículo de Mateus, versículo 7, que ela sempre faz. Mas eu acho que é um caminho que a gente vê alguma mudança, até porque o Rodrigo Santana, por ser um cara engajado nessa questão... Ele é uma drag, né? A Graça é quase uma drag. Então é isso que eu estou falando. Mas é isso, é uma personagem, é um tipo de humor que a questão do erro, uma questão que tinha muito sublinhado no texto, era o final de todo sketch, era Onde Foi Que Eu Errei. Eu acho que tem sido... Eu acho que a mudança não vem da noite para o dia, como o Tomão falou, tipo assim, como é que vai chegar? Tem que chegar, onde é que vai chegar? Tipo, esse espaço mesmo do objetivo, eu acho que já tem tido muita mudança. E até, sei lá, quando a gente falou de lugar de fala também, em filme nacional, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi um filme que fez um super sucesso aqui no Brasil, ganhou vários prêmios, e é um filme que é uma história de amor entre dois meninos. Não é o sofrimento, não é sei lá, o chicotear por ser gay, sabe? É uma história de amor e que super funcionou, que foi super bem aceita, não só pelo público gay, mas foi super bem aceito, super premiado e super dialogou com todo mundo, tipo, sucesso de bilheteria. Eu tenho uma pergunta, Marcelo. Quando a gente fala, por exemplo, do Tô de Graça, existe um questionamento, por exemplo, dentro do canal exibidor,
sobre se a gente vai reforçar o estereótipo do gay afeminado, da sapatão masculinizada, da lésbica masculinizada, ou se não, se é uma tentativa, por exemplo, porque assim o público reconhece, aceita nesse lugar da comédia, do humor, ou se simplesmente aconteceu de serem assim e trabalhar o estereótipo, ou já é uma coisa mais antiga o projeto, porque o Tô de Graça não é tão novo, tão recente, então existe um pensamento por parte do canal de algum tipo de cuidado, cautela com esses personagens ou não? Como tem o Ferdinando, por exemplo, no Vai Que Cola e por aí vai. Sim. Eu sou funcionário do canal, não posso falar pelo canal, obviamente, porque sou um funcionário, mas o canal tem se mostrado, tem buscado cada vez mais tanto funcionário mesmo para o dia a dia, né, do operacional, e também para as salas de roteirista, tem buscado sempre pessoas engajadas em questões de representatividade. Então, pode falar. Não, eu vou até contradizer, assim, eu ia pegar a fala um pouquinho antes, assim, eu não acho que o Tô de Graça seja um reforço do estereótipo, por mais que a gente tenha ali a sapatão... Não, exatamente essa é a minha pergunta, personagem. Se existe... Porque eu acho que, na verdade, ali é um retrato do que existe de fato, porque existem essas pessoas. Sim. O que eu acho que o que eu entendo quando uma reprodução de estereótipo, de reforço de estereótipo, é quando a gente problematiza a existência de pessoas com quaisquer características ou quaisquer... enfim, seja uma figura ou seja um comportamento, que eu acho que não é o caso que acontece ali no Tô de Graça. Aquelas figuras existem dentro daquele universo, elas são extremamente respeitadas umas pelas outras, sejam em escolhas, sejam em atitudes, e que, de fato, assim, se a gente, que a Ana também falou, né? Se a gente for observar a vida real... Exatamente o que a Ana, acho que é muito de acordo com o que a Aninha falou. Isso existe. Hoje em dia a gente tem visto na rede social, né? O TikTok acendeu as pessoas que eram esquecidas, são esquecidas pelo poder público, mas que agora com o celular elas têm voz, elas conseguem chegar na internet e mostrar a realidade delas, assim, mal comparando, mas a gente tem figuras, influencers hoje muito grandes no país que saíram de uma arruela de uma comunidade no interior do não sei o que, do Nordeste, lá embaixo, onde a gente jamais imaginaria que ascenderia uma figura assim. Eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, tem muita gente, é muita pluralidade, é muita diversidade. E dentro dessa diversidade também estão alguns estereótipos, né? Mas que, quando tratados de forma real, deixam de ser reprodução, deixam de ter a conotação negativa e passam a existir, que vai muito ali onde o Tauan falou, né? Por que a gente fica brigando por alguém chamar a gente para existir se a gente pode existir? Eu acho que o Tô de Graça é muito nesse lugar também, né? Sim. Eu ia falar uma coisa. Mas eu queria deixar um recadinho para os conservadores. Eu, com 14 anos de idade, eu assistia aquela novela Mandala, sabe? Lembra da Jocasta? A Jocasta, ela mexia comigo, eu não sabia dizer o que era aquilo. Era uma coisa... Era Vera Fischer. Eu achava que era maternal, eu não sabia muito bem, entendeu? Então, aquela relação com a Vera Fischer comigo, com a Jocasta, aquela personagem mitológica, eu não entendia muito bem. Mas eu não saí do armário por causa da Jocasta, certo? Não precisou ter uma personagem lésbica estereotipada na TV para eu sair do armário, que é o pavor, o pânico, né, dos conservadores. Eles têm pânico de ter personagens que representem, né, um gay, que representem um trans, que representem o que eles chamam de minorias, né?
eles têm medo disso porque acham que é isso que vai mexer com a cabeça dos jovens e adolescentes. E aí não tem educação sexual nas escolas, né? E esses jovens e essas crianças ficam mais propensos a sofrer abuso, sabe? Então, acho que isso é um tema importante para a gente levantar e para a gente colocar em relação a esse pudor, a esse bloqueio, essa barreira, essa censura, né? E aí, voltando um pouquinho Deixa eu para... só- desculpa. Não, vai deixa eu lá, só Pedro. falar uma coisa. O Mark tem que sair já já. E eu Eu posso queria... ficar mais um pouquinho. Eu posso ficar Boa. mais um pouquinho, tá É de que eu boa. já ia trazer uma provocação para você direto. Porque o Marcelo falou sobre recebimento de conteúdo, que ele vê muita coisa que ele recebe principalmente de fora, mais alinhada com essas questões de representatividade, de pluralidade, de gênero, principalmente, né? De ter mais mulheres à frente de equipes e de mais personagens femininas representadas de forma mais real e tal. Eu queria, você tá fora, né, nesse momento, e você fica meio lá, meio cá, você não larga o Brasil, os fazeres do Brasil, mas também está estudando em outra percepção. Eu queria saber o que você sente, se você sente, né, diferença entre esses movimentos, seja na parte de gênero, seja na parte de LGBTQIA+, seja na parte de racismo mesmo, de raça, né? Se você sente diferença entre esses approaches dos dois lados ou se caminha parecido. Olha, eu tô morando aqui há 6 anos e eu já tive experiências muito diferentes. Eu moro agora num lugar muito liberal, eu moro numa cidade grande. Eu moro num lugar onde eu pego o metrô com drag queen às 2 horas da manhã. Então, assim, é muito diferente de eu falar a minha perspectiva morando em Nova York e se eu estivesse morando numa cidade pequena no interior. Se eu converso com amigos meus que são do interior, as histórias são diferentes. Eu tive uma experiência de estudar numa escola cristã no meu último ano do ensino médio, onde era totalmente... parecia que eu estava nos anos 50. Eu tive professor de Bíblia falando para as mulheres na sala de aula de que se o seu marido trai você, ou que se o seu marido bate em você, você deve perdoá-lo porque é a sua função como mulher. Existiam garotas nessa escola que o sonho era se formar, casar com um namorado e virar cuidadora de casa, mãe e nunca trabalhar. Então, assim, eu vejo, assim como no Brasil, tem público para os dois. Tem muita gente aqui reclamando, falando essa mesma coisa, de que hoje em dia só aparece gay na televisão, só aparece negro, que as pessoas odeiam os brancos, que as pessoas odeiam os cristãos. Tem a mesma coisa. Então, é uma coisa que eu acho é uma tendência mundial. De onde você estiver no mundo, vão ter pessoas mais mente abertas e vão ter pessoas que querem deixar tudo como for. E aí eu fico pensando também, só para pegar um pouco essa coisa do estereótipo, que a gente também tem que ter cuidado para não pensar que necessariamente o estereótipo, que a gente vê como estereótipo, não representa alguém. Porque eu, por exemplo, Mark, trans, que cresci numa família totalmente liberal, vendo uma menina que quer se formar e virar mãe e mulher, eu vejo isso e eu penso, Deus me livre. Mas eu também, de uma certa forma, estou sendo sexista de achar que aquilo é errado. Quando se é o desejo dela, se é o desejo genuíno dela, como que isso é errado? Então a gente não pode achar, só porque é diferente da nossa realidade, também está errado, também é estereótipo, também não deve aparecer, só porque realmente é muito importante a gente contar essas histórias novas, mas a gente tem que lembrar que muita gente ainda se encaixa em coisas que pra gente podem ser estereótipos negativos. Eu acho que... Eu acho que Vai, Todo mundo decidiu falar junto. desculpa. E todo mundo começa com eu acho, né? Eu acho que... Não, que isso é realmente muito importante. Eu tenho algumas amigas, inclusive, que tinham essa mesma questão na escola, de que o desejo era esse, e isso também é legítimo. Só acho que quando só é mostrada essa narrativa para todo mundo, é uma narrativa que, teoricamente, é a narrativa certa a ser seguida.
Mas agora aqui no Até Brasil, onde isso é o sonho, ou até onde ela está tentando ser o que ela viu isso na é televisão, a Cinderela, e, encaixar. enfim. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, agora aqui no Brasil, a gente tem, no Big Brother Brasil, que é um dos programas de maior audiência da televisão brasileira, se não o maior, a gente está com uma mulher trans lá, é uma das grandes candidatas da temporada. Então, até, sei lá, um programa que tem a mulher trans, tipo, em horário nobre, tendo torcida, isso já é uma forma de naturalizar, entre todas as áreas, porque já é natural, mas assim, em muitos lares não é uma coisa natural, é uma coisa conversada, já é uma forma de trazer, de colocar uma campanha de cosmético, quando acabar o programa, uma marca de cosmético chamando uma mulher trans para estar estampando aquela beleza trans, que aqui no Brasil a gente não tem isso. Lá nos Estados Unidos já está rolando, tipo, ou aí, né, você está aí, mas já está rolando isso com muito mais, sei lá, em Pose é muito falado sobre isso, sobre essa naturalização de todos os corpos. E aqui no Brasil, acho que tá devagar, talvez, mas eu acho que está caminhando. Inclusive, estou bem esperançoso com esse Big Brother de agora por estar trazendo essa diferença mesmo, porque tipo, sempre foi tudo muito padronizado. De tempos para cá, tem, tipo, começaram botando pessoas mais velhas, e aí tentando expandir mesmo aí o que está sendo mostrado lá para ter representatividade também. Com certeza, até Discussão. porque o Big Brother pega muita gente, eu acho que de uma forma ou de outra, não conheço exatamente a história pessoal de todo mundo aqui, mas morando numa cidade grande, Rio de Janeiro, a gente acaba tendo uma visão muito fechada, porque a gente está com uma experiência diferente de alguém que está no interior do interior do interior. Então, o Big Brother atinge muita gente. Eu sei que, por exemplo, parecido com o que a Ana falou, né, que a Jocasta não te fez lésbica, eu soube que eu era trans muito, muito cedo. Mas eu não me aceitava. Por quê? Eu não fui ver alguém trans na TV internacional até eu já saber que eu era trans assumido. Até tinha visto mulher trans antes, mas homem trans eu não tinha visto até... E aí eu vejo hoje em dia conversando com amigos meus LGBTs, nos quais os sobrinhos ou filhos, primos, já sabem que com 10 anos já podem se assumir que são LGBTs. E eu sei que, por exemplo, eu com 23 anos tenho o privilégio de poder me assumir trans, porque tem gente que com 70 ainda não se assume, sabe? Mas mesmo assim é algo que eu não via no Brasil. Eu até me mudar para os Estados Unidos e ter que fazer um trabalho sobre isso para a escola, eu não me aceitava, eu sabia, mas eu não via em nenhum lugar. Como é que eu vou poder me aceitar se os únicos papéis de trans eram a travesti prostituta na novela? Sim. E é justamente sobre aquilo que a gente estava falando, né? De trazer as histórias por outro ponto de vista, pelo ponto de vista de quem quer e precisa e existe, e não reproduzindo mais uma vez a opinião de um grupo X ali. Mas me ocorreu muito assim, e voltando um pouco para a temática do filme, né, que a gente tem os pais muito presentes na relação das duas personagens, e que, na verdade, no filme, os pais representam essa reprodução do estereótipo de forma negativa. Como que vocês, e aí, sei lá, vou pedir até para o Mark falar também, até que você acabou de dar um depoimento aí da tua família, de ser um tanto liberal, e para o Tauan também, que tem uma relação muito, muito próxima com a mãe, são quase um programa de televisão ambulante. Mas como é que vocês entendem, assim, as influências de gênero na construção de identidade, sabe? Vocês acham que estão dentro de casa? Vocês acham que estão na escola, nos amigos, no que a gente assiste? Você deu aí o teu depoimento aí de não se ver, né, em nenhuma representação de audiovisual, ou televisão, ou mainstream. Onde que vocês acham que está o maior peso, assim, e aí, óbvio, dentro da experiência pessoal de vocês, né, de influência de construção de identidade, não de entendimento de gênero, que eu acho que isso a gente vem diante, mas de construção dessa identidade mesmo, de como a gente se coloca e como a gente enxerga o mundo.
Tawan congelou e Mark também. Eu ia deixar ele antes, se ele quiser. Quer ir? Pode ir? Ok. É, então, eu tive sorte de tanto meu pai quanto minha mãe terem muitos amigos gays, lésbicas, não trans. Mas então, para mim, em casa, a questão gay era de uma certa forma normalizada, e mesmo assim, quando eu fui primeiro me assumir como lésbica, eu fiquei morrendo de medo, porque era tudo que eu ouvia por fora. E então eu acho que assim, a gente tem uma certa noção e conforto em casa, mas quando tudo que a gente vê, a gente é muito influenciável pela mídia. Tá em tudo, toda parte. Tá nos livros que a gente lê, tá nos comerciais que a gente vê. É muito mais só do que o filme e o programa de televisão que a gente vê, sabe? Porque também as pessoas ao nosso redor estão assistindo isso. Então você vai na escola quando criança, os seus coleguinhas também estão assistindo coisas. Então você ouve uma coisa do seu amiguinho, você ouve e aí bicha e viado é xingamento. E aí, você é muito gay. Ou, por exemplo, eu lembro que eu fiquei em pânico quando eu tinha 9 anos de idade, porque as garotas da minha escola começaram um rumor que eu era apaixonado pela minha amiga. E eu não era, mas eu já sabia que eu gostava de garota. Mas era uma coisa negativa. Então, é impossível você fugir disso. Eu acho que, assim, ajuda muito você ter uma família que te aceita, mas você não sabe necessariamente que vai te aceitar, porque é tão negativo do lado de fora, então é muito presente. A mídia está em tudo quanto é lugar, sabe? Você sai de casa, você olha no seu celular, hoje em dia tem um comercial. Então, tá em tudo. E aí você vê hoje em dia, né? Você vê hoje em dia, não sei agora qual foi a marca, que no Dia dos Pais era um pai trans, e que as pessoas ficam muito chocadas. Era o Tami, Acho que não era o Tami? Acho que foi o Tami. Não não, foi o eu não, Tami na campanha? Não tenho eu não certeza. sei qual, eu só vi isso e Teve uma eu campanha da achei Natura lindo. com o Tan. Isso. Eu achei lindo. E as pessoas acham, assim, muito chocante. E também, como pessoa LGBT, quando as pessoas ficam chocadas com te ver na normalidade, também te afeta. Então, quando você é criança, é muito mais forte. Quando você é adolescente, é muito mais forte. Então, é impossível não se afetar por essa mídia, sabe? Eu acho que é muito... Influencia todo mundo, de uma forma ou de outra. Não importa o que você tem em casa. Tanto que muita gente com família conservadora, hoje em dia, por se ver na mídia, tá conseguindo se assumir mais. Tem uma coisa que eu acho, só um parêntese rápido, de uma coisa que o Tawan falou antes e que o Mark falou agora que eu acho que reforça, é que hoje, com streaming, YouTube, Instagram, TikTok, todas essas redes, a gente acaba sendo muito impactado por conteúdos que a gente aprova e que a gente gosta, que bem ou mal reforça. Se você procura conteúdo LGBTQIA+, por exemplo, se você procura conteúdo onde a protagonista é mulher forte e que vence o mundo e que gere empresas e coisas do tipo, você só é impactado por esse tipo de coisa. Então, acaba também te reforçando, te dando conteúdo e material para você se ver na tela, né? Se você consome muito, que você é obrigado ou te é apresentado muito conteúdo de acordo com o que você quer consumir, com o que você consome. O que, por um lado, é maravilhoso, né? Porque a gente tem uma segmentação de mídia e de tudo que ajuda a falar com o que você quer ver, mas, por outro lado, te coloca numa bolha e que pode ser um reforço de coisas positivas, como pode ser um reforço de coisas super negativas. Do mesmo jeito que o Mark falou e que o Marcelo também falou sobre essa evolução e, ao mesmo tempo, evolução no sentido de ter mais possibilidades, mais aberturas, mais representatividade, o lado conservador também cresce igual, porque quanto mais um lado força, o outro lado força do outro. Então, eu acho que é muito interessante pensar que, hoje em dia, por mais que, às vezes, um canal de televisão, sei lá, um canal de televisão mais conservador, como é a Record, por exemplo, não vai colocar um personagem LGBTQIA+, aparecendo, ou de um jeito que a gente considera como representativo positivamente, uma pessoa que só que
a família, por exemplo, só assiste aquele canal de televisão, ela é impactada por outros conteúdos através de redes sociais, através do que ela quer ver. E eu digo isso porque eu já vi isso acontecendo de perto, com familiares, filhos de amigo, que a família é totalmente conservadora, tenta colocar o menino ou a menina dentro de uma cúpula de que, não pode ver televisão porque, sabe, né, botou naquela novela que tem personagem trans, não é coisa boa. E aí a pessoa pode ser impactada se ela procura por aquilo em rede social, porque hoje em dia o conteúdo está em todo lugar. Então, pensar também sobre, e aí uma reflexão para a gente como fazedor de cultura, de narrativa, de como que a gente também consegue furar a nossa bolha para poder ver, porque se deixar todo mundo no nossa rede de amigo, é todo mundo com a cabeça super aberta, super liberal, todo mundo pensando de acordo com o que a gente pensa. Só que como que a gente se lembra, como que a gente faz para a gente também não se fechar na nossa bolha e conseguir furar essas outras bolhas para que o conteúdo chegue em todo lugar ou chegue também nessas pessoas. O Big Brother é um exemplo maravilhoso disso, como foi falado aqui, que leva o conteúdo e leva todo tipo de gente para todo lugar. Mas como que a gente, nas nossas narrativas, consegue colocar também personagens e de formas... O Paulo Gustavo fez isso brilhantemente com Minha Mãe é uma Peça, o 3 principalmente, né? Que ele conseguiu chegar, um homem vestido de mulher, gay, casado, com filhos, consegue falar sobre o casamento gay, sobre ter filhos, sobre um casal gay ter filhos para muita gente, para todo tipo de gente. E aí eu acho que é um desafio muito para a gente como conservador, como criador, de como falar também com as pessoas que são mais conservadoras. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou conservador. Pedro é conservador. Ato falho, sou conservador. Eu ia até pegar essa história do Paulo Gustavo, porque, assim, óbvio, a gente tem exemplos claros do Minha Mãe é uma Peça fomentando e ajudando a aceitação de famílias, de gays e etc. Mas essa abordagem é um estereótipo dentro de um estereótipo, dentro de um estereótipo, falando de um assunto super real e formando opiniões diversas. Isso soma ou segmenta, sabe? Isso ajuda como um todo ou reforça a opinião de que o gay é aquele tipo de gay histriônico e só faz personagem feminino, porque tem gente que pega nesse caminho. Mas, ao mesmo tempo, dentro do mesmo filme, tem um personagem gay que não é nada histriônico, que é o Juliano, né? Eu acho por isso que eu falei, dentro do universo do Minha Mãe é uma Peça, você tem vários exemplos ruins do que a gente está falando, né? E, ao mesmo tempo, consegue chegar no mainstream, que é a grande questão. O que é que o mainstream quer ver? O que é que o público quer ver? E como que a gente chega nesse público para fazer essa transformação? Como que a gente consegue sair desse lugar do alternativo, cativar o mainstream e conseguir transformar sem reforçar o estereótipo? Porque, na verdade, o Paulo Gustavo ali, naquele filme, por mais que seja um ator gay fazendo, a personagem é uma mãe, né? É uma mulher que brinca com isso, assim. Não sei nem se é certo ou que é errado, eu tenho até dúvidas sobre essa abordagem, mas acaba que ele consegue atingir, talvez, o objetivo ali, que é desmistificar um pouco da família com presença LGBTQIAP+, dentro da sua estrutura, e como é esse processo de troca de chave, né, de uma mãe que pode ser conservadora, que é muito engraçado você também, a gente assistir a evolução da sequência, né? Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. São abordagens completamente diferentes. Se a gente assiste um hoje em dia, a gente vai ficar chocado, porque já não comunica com o tempo de hoje. E aí, voltando à coisa da influência de dentro de casa, eu não lembro quem é, mas um amigo falou assim: eu gosto de perguntar para os meus pais a opinião deles para eu fazer justamente o contrário, porque eles não significam mais o tempo de hoje. Então... Tem nem um ano eu tive uma conversa longuíssima com meu avô, que vai fazer 80 anos,
explicando para ele todas as siglas do que é LGBTQIAP+, falando sobre pessoas trans, mostrando fotos. Tá vendo esse cara aqui? Então, ele é um homem trans. Ele chocado. E esse tipo de coisa, de naturalizar mesmo o assunto, para isso não ser um problema como não é um problema. Mas eu acho que também faz parte da gente tentar, de alguma forma, quebrar essas redomas e esses medos que as pessoas às vezes se colocam, e muitas vezes por não ter acesso ao diálogo, a esse conteúdo. E eu interrompi o Tauan, ia falar naquela hora. Desculpa, Tauan. Eu ia falar da minha relação com a minha mãe, né? Quando eu nasci, a minha mãe tinha 39 anos. Então, a gente tem uma diferença muito grande de idade. Ela é realmente uma mulher que nasceu em 1953. Só que a minha mãe é uma pessoa muito específica. A minha mãe foi chacrete. Eu amo específica, minha mãe é uma pessoa muito específica. Mas é verdade. E ela é uma figura mítica, assim. A minha mãe em qualquer lugar se eu chego com ela, eu não existo, assim, é só ela. Ela tem um poder, assim, de sedução que eu acho sinistro. Mas eu acho muito legal, assim, que o fato de a gente estar em gerações muito diferentes faz com que a gente também consiga ter um jogo de aprendizado, sabe? Que eu acho que a gente foi conquistando. Porque, enfim, a minha educação quando criança era uma coisa muito unilateral, né? Você vai me obedecer porque eu tô certa. E acho que a minha forma de me rebelar foi também questionando. Peraí, eu acho que você vai continuar sendo uma figura de autoridade para mim, mas eu não preciso temer, né, a tua autoridade, né? A gente pode dialogar a partir das nossas vivências, das nossas referências. E nem sempre foi muito fácil, mas a minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu gostaria de fazer, e sempre aprendeu muito por osmose também, porque é isso também. Ela compreende que ela é uma mulher de outro tempo e que ela precisa ressignificar também a forma como ela lida com o mundo, né? Então, e hoje em dia ela me ensina. Tem uma história que eu acho muito legal, assim. A gente tinha uma amiga trans que trabalhava num salão que a minha mãe fazia cabelo. Isso há uns 15 anos atrás. E a minha mãe era muito amiga da Bárbara, que hoje em dia é uma super ativista e, enfim, ela é incrível. E ela também trabalhava, ela também era do universo da prostituição, e a Record uma vez foi fazer uma entrevista com ela e falando sobre prostituição e sobre a dificuldade dela de se inserir no mercado de trabalho, porque ela tinha saído desse salão que ela trabalhava e estava procurando emprego em outros salões e ela não estava conseguindo. E ela precisava de uma pessoa para mostrar ela no ofício dela de cabeleireira, né? E ela ligou para minha mãe e falou: você pode gravar comigo? E a minha mãe respondeu: posso, mas deixa eu só perguntar aqui em casa o que eles acham. E aí ela veio falar comigo, eu falei: olha, eu acho que você precisa realmente disso, assim. Você quer aparecer na televisão, sabe? Ela falou assim: a minha questão não é aparecer na televisão, não. A minha questão é poder ajudar a minha amiga. E eu acho que são lições, né, que a gente vai aprendendo, assim, porque na real eu tive uma atitude completamente transfóbica, sendo jovem e dialogando com as coisas que estavam acontecendo, e a minha mãe, que é 40 anos mais velha do que eu, não apenas pensou que ela estava ajudando uma amiga dela, porque provavelmente todas as outras clientes dela não iam querer aparecer na TV, assim, né, com ela. E ela foi muito interessante porque na semana seguinte ela foi para a hidroginástica e todas as amigas dela ficaram questionando por que ela foi fazer a entrevista e ela falou porque ela é minha amiga e eu faria isso por qualquer amiga minha e eu não tenho o menor problema com isso. E é muito, muito interessante como é isso também, né? Como esses ensinamentos que a gente tem, né? E como também é um exercício de aprender e de ensinar, sabe? Então, eu gosto muito disso em relação à minha mãe também. Como eu adoro moda, eu amo
me vestir de forma extravagante. Eu sou grande fã da Elke Maravilha e do Ney Matogrosso. E sempre gostei de me vestir de forma super extravagante. E acho que quando eu era mais nova, minha mãe ficava questionando assim, pô, mas será que é realmente necessário? O que seus amigos vão falar? Com o tempo, quando ela foi percebendo também que as pessoas se identificavam com a forma como eu me vestia, ela também foi se permitindo se vestir de formas mais extravagantes. E isso é muito interessante também, né? Como é um exercício, né? E ontem eu estava pensando, assim, estava falando com muitos amigos sobre tudo essa coisa de acolhimento da família, né? De muitos amigos LGBTQIA+, né? E como eu me sinto extremamente privilegiado e feliz por ter essa oportunidade de conviver com ela e com a minha família, mas como é doloroso também pensar que outras pessoas não têm essa estrutura de afeto e aí eu acho que é por isso que é muito importante a gente também, como artistas, provocar esses lugares, né? Eu fico muito pensando sobre os estereótipos, né, que a gente estava falando. Eu acho que os estereótipos eles existem e acho que todo mundo precisa ser representado. Mas eu acho que o papel da arte também é subverter o que está posto, né? Existem pessoas no mundo que falam, do caso lá do Zorra Total, o que eu fiz de errado? Mas a gente, como artista, quer representar ainda essas pessoas, entendeu? E eu fico pensando também nessa balança, né? O que a gente faz só para atender uma demanda e o que a gente faz também para poder provocar as transformações também que a gente quer ver no mundo. Acho que é isso, sabe? Tipo, sei lá, eu quero ver o cara falando o que tem de errado. Eu fiz, só para terminar, eu participei agora de uma experiência, eu fui roteirista da CIA Transforma, que é um projeto do teatro do Instituto Evoé, e que tinham muitas pessoas trans, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, tinham pessoas de diversas vivências, e tinha uma cisão muito grande dentro do grupo, porque tinham pessoas que eram LGBTQIA+, bem ativistas, e tinha uma galera evangélica também, e eles tinham muitas questões. Eu sou super a favor de colocar a diversidade para conviver e a gente precisa possibilitar essas experiências, mas também não é um processo fácil, é muito difícil. É muito, muito difícil, porque são pessoas que pensam universos completamente diferentes. Então, não é always Coca-Cola, sabe? Todo mundo de branco subindo numa montanha, se abraçando. E Tawan travou, todos estão aqui. Eu acho que travou. No momento Coca-Cola, que foi Se maravilhoso. abraçando. Eu vou Um aproveitar, abraço. então, enquanto o Tawan volta, para fazer uma pergunta, um questionamento, na verdade, para a Tati e para a Ana, que são nossas figuras femininas aqui, nesse papo cheio de cueca. Mas que eu queria saber, assim, a gente cresce desde pequeno vendo na televisão homens fortes desempenhando funções super masculinas, sejam em novelas, em filmes, super-heróis salvando o mundo e coisas do tipo. Para a mulher, eu sei que aparecem muitos estereótipos, nem sempre de mulher forte, mas muito, ainda mais pensando nos anos 90 e tal, muito da mulher submissa ao homem. Eu queria saber como que foi a formação de pensamento mesmo de vocês e de descobrimento da força de vocês como mulher, mesmo com a sociedade de forma geral falando ou querendo o contrário, sabe? Como que para vocês isso do estereótipo do feminino interferiu na mulher que vocês são hoje? Pergunta difícil? Talvez. Bom, para mim, eu, sei lá, até uns anos atrás, eu tinha na minha cabeça que o certo seria casar na igreja, tudo certinho, porque era tudo que eu via, era tudo que me traziam, sabe? E eu acho que foi vendo essa mudança que a gente quer que aconteça mais, mas que a gente vê acontecendo aos poucos,
que foi mudando minha cabeça e eu fui entendendo que não era muito dessa forma, sabe? Que eu poderia tirar isso da minha cabeça e pensar de uma outra forma e isso. Você sente diferença, tipo, nas coisas que você recebia de material, você como atriz, né? De material, de roteiros, da figura da mulher mesmo nesses roteiros do que você recebia no começo da carreira para hoje em dia? Você sente existe uma preocupação nas salas de roteiro, te escutam quando a equipe é muito mais masculina? Como que é isso no dia a dia de como era e de como é, né, para você? Para mim, até mesmo falando não muito longe de tempo, né? O Porta dos Fundos, mas a coisa vai acontecendo tão rápido, ainda bem. Mas eu sinto muita diferença, assim. Lá mesmo com a gente era um ambiente muito, muito masculino, não se ouvia muito, e com o tempo foram ouvindo mais, foram vendo da necessidade de ter roteiristas de mulheres, que não existia isso. Então, no próprio roteiro, como se vinha, assim, a gente falava muito, falava, olha, pode trocar isso, você acha que, de repente... Então, a gente interferia demais, e eles ouviam, claro, entendiam, trocavam, mas era isso, era a gente tendo que ir lá falar, não existia roteirista mulher lá até um tempo atrás, sabe? Então, acho que também eu senti muito essa diferença nesse início, que nem tem tanto tempo assim, e agora eu já vejo que lá está realmente totalmente diferente. E para Aninha. você, Aninha? Bom, para eu falar, eu sou de uma outra época, né? De uma outra geração. Então, para mim foi pior ainda, né? Eu peguei uma época em que as mulheres eram realmente submissas, frágeis, sexualizadas, entendeu? Então, eu sempre fui muito de assistir novela, né? Então, a minha construção foi toda feita ali na adolescência, mas eu não concordava com muita coisa e eu não levava também muito aquilo para a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito vanguardista, sabe? Então, assim, com 18 anos eu saí de casa, sabe? Com 17 anos eu falei para minha mãe, ó, quando eu fizer 18 anos eu vou embora, eu vou trabalhar e não vou estar mais aqui. Assim, do nada. Então, assim, eu sempre tive esse espírito livre e sempre fui determinada a conquistar as minhas coisas. Mas, assim, era uma época em que autores, né, de novela eram todos homens, praticamente, né? Não tinha mulher escrevendo novela. Pouquíssimos, raríssimos. Então, eram essas as referências que a gente tinha, era essa construção, né, de imaginário que nós tínhamos. Mas, realmente, hoje, como a Tati falou, né, Porta dos Fundos, eu fiquei, na hora que ela foi falando, eu fui lembrando. Hoje em dia, a velocidade é muito mais rápida, né? Então, a gente tem muito a mudar, né? A gente tem um caminho longo pela frente, mas eu já vejo muitas mudanças, sabe, em relação à minha época, né? Em relação na adolescência, em relação ao período em que eu comecei a pensar em escrever e comecei a ter, né, toda essa referência, esse conhecimento de autores, e eu só tinha referências masculinas, essa é a questão, né? E aí acaba que a gente não se dá muito conta, sabe? A gente está tão envolvida naquilo, a gente acha que aquilo é o certo, que o modus operandi é aquele, e a gente não se dá muito conta. E aí depois, mais à frente, por exemplo, eu hoje em dia me vejo, com a idade que eu tenho, eu me vejo ainda com preconceitos, sabe? Até em relação à minha orientação sexual. Eu não, assim, não é diretamente comigo,
mas eu, às vezes, posso ver um comportamento e eu opinar sobre aquele comportamento de uma forma que eu estou sendo preconceituosa, mas logo em seguida eu falo, gente, que isso? Sabe? Mas isso foi toda uma construção, né? Que veio lá de trás, É um processo que de não é fácil da desconstrução gente romper. Exatamente, a constante, gente né? está fazendo isso agora, é uma desconstrução diária, constante. É o tão falado estrutural. Pois é. Estrutural, exatamente. Tauan, E eu você sei que caiu. existe, Desculpa, né, Kátia. a mulher que, como vocês falaram, né, que ela quer ser a dona de casa, quer estar ali. É isso que ela quer para a vida dela, eu acho isso sim. Conheço várias e acho maravilhoso, isso não tem problema nenhum. Mas eu já vi muito dessa história. Tipo, a vida inteira a gente vê isso sendo contado desse jeito, entendeu? Eu sei que tem, mas eu não quero mais ver isso. Eu quero ver novas coisas, entendeu? E Exatamente. aí eu acho que os recortes eles são diversos, né? A gente poderia falar aqui, e a gente até tem uma variedade, até a gente convidou mais gente de outros núcleos, né, para poder estarem presentes no papo que não puderam estar. Acabou que a gente faltou um pouco de um recorte mais racial, até étnico. E são diversos os recortes, né? Mas se a gente for parar para pensar nesse respeito que se falou, né? A mulher que gosta de uma coisa, existem das diversas existências, né? Existem várias. Mas será que não é uma restrição de acesso à informação, à, à independência, a conhecimento? Eu não sei. Vocês acham que esse entendimento de diversidade ele carece de quê no âmbito social? O que falta para que as pessoas, o grande público, e a gente está falando aí de público, né? Quando a gente fala de audiovisual, o que falta para que as pessoas queiram, se interessem, na opinião de vocês, óbvio, o que está faltando para que as pessoas queiram consumir conteúdo em que a diversidade seja, sim, protagonista, em que o autor, o ator, ou as temáticas, ou a história, ou o cenário, ou o figurino, eles possam não só fazer parte dos pequenos grupos e chegar a todo mundo? O que falta? Dinheiro. Eu ia Dinheiro, falar. mas dinheiro pode ser dinheiro de produção ou dinheiro de estrutura de poder, né? Onde estão as pessoas que mandam, que compram, que escolhem. Eu ia falar que tem uma questão que o Diego e a Tati trouxeram, que a gente nunca vai saber a resposta, porque a gente não tem um grupo de controle, tipo, se fosse um experimento social, ter o grupo que foi exposto à nossa sociedade e um grupo exposto a uma sociedade que não tem o machismo tão arraigado ou que não tem a figura da mulher na posição inferior ao homem tão forte como a gente tem na nossa sociedade, né? A gente não tem o outro grupo para comparar para saber se isso será que isso é a vontade dessas pessoas mesmo, ou será que isso é só mais uma reprodução do que a sociedade coloca para elas. A gente não tem esse grupo para a gente poder fazer essa comparação, né? Pensando num experimento social. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente consegue que diversas narrativas de diversas pessoas, de diversos tipos de personagem, cheguem nessas para todos, né? Que aí é a função do audiovisual, da televisão, do cinema, dessa coisa mainstream, a pessoa vai ver diversos tipos de pessoas e de vivências, para que ela possa, de alguma forma, ou pensar fora da vivência dela, ou identificar a própria vivência dela e se sentir satisfeita com o que ela está vendo, ou na possibilidade de mudança através de um personagem. Mas eu acho que quanto mais alternativa plural a gente trouxer, mais as pessoas, e quanto mais acesso a essa narrativa plural as pessoas tiverem, mais elas vão conseguir pensar suas próprias existências, né? E agora, sobre a sua segunda pergunta, Diego, como fazer para que as pessoas consumam mais, aí
eu realmente não sei nem por onde começar a responder isso. Eu já ia falar que eu sou a Porque- favor da punição, que a lei precisa ser feita, que tem que punir quem não respeita, quem não é a favor da diversidade, para que as pessoas comecem a ter medo de se empoderarem e saírem disseminando esse tipo de discurso, Aí né? vão Mas dizer o que Mark você queria tá, falar. aí vão dizer que você está forçando a É ditadura porque... gaysista. Não, pois é, Ah, não quero nada disso, Mamadeira mas de piroca. Então, nós consumimos muito conteúdo tóxico, né? E foi através da repetição. Isso estava em larga escala, sendo repetido, repetido, repetido. Então, eu concordo com o Tauan quando ele diz dinheiro. A gente precisa disso. A gente precisa de editais, a gente precisa de espaço, a gente precisa da Ancine, a gente precisa que as coisas aconteçam e que a gente tenha espaço, né? Que as produtoras realizem projetos com diversidade, para que a gente chegue nessas camadas. é que, infelizmente, o dinheiro está na mão das mesmas pessoas, né? Isso é Por isso que eu não tenho certeza se é dinheiro, porque eu não sei se é educação, eu não sei por onde que a gente vai, mas porque se pode produzir muitas coisas, mas o consumo dessa produção, por que que não se consome? Porque os grandes produtores que estão com o dinheiro podem fazer um filme com temáticas diversas e etc. Mas e o público? Vai? O público está interessado nisso? Onde que é essa barreira? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito especulativa, na real, porque eu não sei do mercado do audiovisual e do entretenimento como um todo. Mas eu imagino que a TV e o audiovisual eles estão também diretamente ligados com a sociedade capitalista e com o consumo, né? A novela vende a geladeira. E eu acho que eu acho que a TV ela cria demandas e as pessoas elas consomem porque elas são influenciadas a consumir. Então eu acho que assim o que falta também para uma narrativa mais plural é dinheiro investindo em narrativas mais plurais, sabe? Por isso que eu falo de dinheiro, assim, sabe? E eu acho que grande parte do fato da TV também estar perdendo muito território para a internet é porque a internet já conseguiu entender como a diversidade ela é lucrativa e a TV ainda não. Mesmo no streaming da Globoplay, eu assisti uma série e eu achei muito interessante a escalação do elenco, né? Porque eram quatro protagonistas, né? Eram três protagonistas que eram da mesma família e uma outra protagonista que era de um outro núcleo familiar e ela era pobre. E aí eles não quiseram fazer uma escalação racista e não colocaram a protagonista, a outra personagem que morava numa comunidade como sendo uma atriz preta. Mas eles também não colocaram as três personagens principais como mulheres pretas, porque eles não quiseram colocar. Porque eles queriam ter uma super atriz muito famosa para poder vender mais o produto e chegar a mais pessoas. E eu fiquei me perguntando, por que não existe uma atriz preta tão famosa quanto essa atriz branca que possa vender esse produto tanto quanto essa atriz branca? Porque a TV não quis. A única resposta é essa, entendeu? E assim, eles não quiseram colocar uma mulher preta porque não existia dentro do casting deles uma mulher que pudesse vender tanto o produto. E por que não existe essa mulher? Porque eles não criaram oportunidades para que mulheres pretas tivessem a mesma quantidade de protagonistas que mulheres brancas. Você Então, eu falou fico uma coisa pensando, maravilhosa, porque a mídia mainstream ela cria demanda. Eles determinam um pouco do que a gente vai consumir e do que a gente vai reproduzir. É por isso que eu acho tão bacana hoje no Big Brother ter a presença da Lina e falando coisas que pode ser uma verdade só para ela, mas que estão sendo expostas para um grande público. Tenho preocupações, de como que as pessoas vão receber isso, ao ponto de absorver e aderir a aquelas informações que a Lina está trazendo na casa do Big Brother, ou absorver aquelas informações e disseminar ainda mais preconceito, ainda mais
Transfobia. Transfobia. Então, por isso que eu falo de punição. Porque, por exemplo, dentro da casa do Big Brother já aconteceram coisas que era para a estrutura de poder aqui de cima pegar e chamar as pessoas e falar assim, olha, você vai servir para mim como uma figura de educação, para que as pessoas entendam, não pode fazer isso. A gente já passou da etapa de se ponderar algumas coisas, né? Não sei. Eu vi tem uma discussão também, eu posso, novamente, estou falando assim muito sem conhecimento, tentando entrar na turminha, tá? Mas eu acho que tem agora uma regra que o filme só pode ser elegível ao Oscar se ele tiver uma quantidade de pessoas não brancas no elenco, né? E aí eu estava assistindo um filme e aí estava tendo uma super discussão, porque isso não pode ser uma regra, porque isso é uma coisa limitante, que pode ter, que são problemas da questão racial, né? Tá impondo uma coisa. Aí eu fiquei vendo um filme, eu vi um filme que era a história de uma menina que saía da Irlanda, ia para os Estados Unidos e dialogava com a comunidade islandesa. Eu não lembro o nome do filme. É com a... Eu sei qual filme você tá falando. É com aquela menina que fez Que tem o um nome Lady Bird. dificílimo. Isso. Eu sei qual filme, não sei o nome agora, mas eu sei. Que o elenco era 100% branco. E aí, assistindo o filme, assim, eu fiquei pensando assim, cara, por que quis contar essa história, né? Assim, também não foi um grande sucesso de público, não foi não ganhou Oscar, sabe? Não foi também nas premiações assim. Aí eu fiquei pensando, cara, é muito importante a gente também pensar por que a gente também quer, qual narrativa a gente quer contar e por que contar uma narrativa que não tem uma pessoa preta, entendeu? Que não tenha diversidade. Por que a gente quer continuar contando narrativas que não tenha diversidade, entendeu? Não, E é isso que eu fico... Perdão, pode falar, fala aí. E é isso que eu fiquei me perguntando vendo o filme, tipo, por que quiseram fazer essa história específica, entendeu? Enfim, deve ter alguma coisa do diretor, algo que toque ele, que motivou ele a fazer. Mas eu acho que a discussão também é muito sobre isso, assim, por que a gente quer contar narrativas que não abraçam a diversidade? Faz sentido? Enfim. Não, e essa regra do Oscar é mais aberta ainda, não é você tem que ter um X número de pessoas pretas. Você tem, na verdade, uma lista de itens. Por exemplo, você tem que ter um X número de mulheres ou pessoas LGBTs. Então, são vários itens que você precisa, eu acho que, ter 3 desses. Então, você pode muito bem ter um filme que não tem nenhuma pessoa negra, mas que tem outros 3 itens. Então, você ainda tem muita liberdade. Não é algo que te prende. Se isso te incomoda tanto que você não quer nenhuma pessoa negra, nenhuma mulher, nenhuma pessoa LGBT, nada, aí o problema também é você. Seu filme ao Oscar, né? Também. Que é um outro debate maravilhoso, né? Falar de premiação, que está rolando aí, principalmente nos Estados Unidos, essas grandes premiações, como um lugar de representatividade da nossa época, né? Será que ainda as premiações são esse espaço de representação de uma época ou de uma estrutura de poder, né? Vai lá. Antes de cair, eu estava falando que eu fiz um processo que era da CIA Transforma, né? E aí tinham muitos alunos trans, alunos evangélicos, enfim. E o nome do espetáculo ficou Permita que eu fale. E era um processo colaborativo e nossa função como equipe era permitir que eles falassem o que eles quisessem. Tinha uma cena que pessoalmente eu detestava, que era uma cena que falava sobre religião, e enfim, e era uma visão muito utópica da religião que eu não gostava, mas permita que eu fale, tem que colocar no espetáculo. E era uma confusão, era briga todo dia, sempre tinha alguém chorando, sempre tinha alguém se debatendo no chão. Era desesperador. E saiu um espetáculo incrível, que tinha 3 horas, que tinha muita coisa para ser falada, que tinham muitas histórias que dialogavam com lugares que a gente não está acostumado a ouvir e ver. E é isso que eu fico me perguntando, assim, sabe? E é isso que eu desejo para as salas de roteiro, que seja um estresse, que seja uma briga, que todo mundo fica falando, não, qual é o limite do humor? Até quando eu posso, qual narrativa eu posso defender de uma pessoa trans? Isso é racismo? Isso não é? O que é? Quais são os limites? E foi muito difícil para a gente também entender quais eram os limites, o que a gente poderia colocar na peça, o que era ofensivo, o que não era.
Mas eu acho que a lição que eu tirei disso tudo é assim, tem muita história para ser contada. Não adianta ficar contando as mesmas histórias que estão sendo contadas até agora, porque ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais assistir novela. Ninguém aguenta mais assistir, ninguém aguenta, sabe? Porque sempre é mesmo. Enfim, desculpa. Agora eu falei uma coisa O preconceituosa. pessoal Acho da que ninguém novela tá tá aguentando. puto com você, tá? Ninguém aguenta mais a Você é narrativa. novelofóbico. Não, última novela A não forma mas como não. estava sendo feita, assim, enfim, eu acho que Você é vai isso, né? apanhar aqui nesse grupo, né? Tem um monte de Mas, novelista enfim, aqui. é isso. Eu sou contra a novela, no final das contas. E Não, as quero que as mesmas novelas novelas, né? acabem. As é porque a mesmas gente novelas, porque Não, mentira. É. a gente tem exemplos de autores que só mudavam o título. Tinham os mesmos personagens, as mesmas personagens, os mesmos Isso é cenários e maravilhoso. etc. Por mais que Mas eu escrevessem acho bem, tem sua qualidade, mas a gente, que é o início do nosso papo, né? Essa reprodução insistente e cansativa que a gente não como criadores e como espectadores também, a gente não pode contribuir para que isso permaneça. A gente, quer dizer, imagino que todos aqui queiram a transformação de alguma forma. Acho que o Mark ia falar alguma coisa lá atrás antes, eu não sei se você lembra, Mark. Eu acho que para a gente mudar isso, eu acho que a grande coisa numa utopia que eu acho muito difícil, infelizmente, é uma grande reforma da educação, porque eu acho que a educação é a raiz de tudo. Eu acho que a gente não pode pensar em economia, em saúde sem pensar em educação, porque eu acho que é a raiz. Para você formar médicos, você tem que ter uma boa educação, educação para todo mundo. Não adianta os nossos médicos só serem pessoas de famílias classe média, classe alta, não adianta. Eu acho que a educação, você vê, as pessoas... É isso, a gente está educando as pessoas de uma forma ou de outra. E eu acho que se isso vem desde cedo, desde que a pessoa está aprendendo a falar, é muito mais fácil, é muito mais potente. Agora, eu acho que realisticamente o que a gente pode fazer como criadores, como pessoas que têm esse poder, de uma certa forma, de contar uma história, de uma forma ou de outra, se a gente quer fazer isso para uma grande mídia, talvez, principalmente num país como o Brasil, fazer em pequenas doses. Talvez não começar como, se for uma novela, o protagonista sendo trans. Porque talvez as pessoas nem queiram assistir isso. Mas se você bota um outro personagem consistente, tendo uma história muito boa, sendo trans, e essa história não precisa ser sobre ser trans. Qualquer que seja a história, mas esse personagem é trans. Ou esse personagem é gay. E sem ser aquele estereótipo, que já teve muito estereótipo gay afeminado na novela. Não que esteja nada de errado. Mas que tenham esses personagens, tenham essas histórias, talvez em microdoses, que a gente possa ir aumentando. Porque senão as pessoas nem vão querer ver, a gente tem que ser realista. A gente quer ensinar essas pessoas, a gente quer expor essas pessoas, a gente tem que ser realista. A pessoa que é transfóbica, que é homofóbica, que é machista, não vai querer ver aquela história sobre aquela pessoa sendo empoderada. Mas se a gente conseguir botar de uma forma, acho que a pessoa está assistindo por outro motivo, mas que aí a pessoa vê aquele personagem que é muito bem escrito, a gente já está, de alguma forma, atingindo aquela pessoa. O Manhãs de Setembro, que a Lineker faz com o protagonista da Amazon, se eu não me engano, acho que é da Amazon, faz isso brilhantemente, é uma narrativa totalmente melodramática, bem novelão, assim, no melhor sentido da palavra, e que é uma protagonista que é uma mulher trans, e que tem um filho do casamento de quando ela ainda não tinha feito a transição, enfim, e a história acontece, é um drama de uma mulher que tem um filho para cuidar e que a mãe está tentando empurrar para que ela cuide do filho e ela não quer ter laço, ligação, e assim, é novelão, e é uma protagonista, uma puta personagem, tipo, personagem muitíssimo bem escrito, bem feito, bem dirigido, e é isso, é apenas o fato dela ser uma pessoa trans, tanto na vida quanto personagem, é só mais um detalhe dentro de um personagem, sabe? Não é uma história sobre ser trans. Lógico que isso tem um peso também na história, né? E traz outra camada.
mas é apenas mais uma camada, e não sobre uma história de aceitação e de sofrimento, ou sobre a transição, não é sobre nada disso, é apenas uma história, sabe? A gente tem, acho que nas novelas mais recentes, e aí falando de novela, né, para o Tauan, Tauan vai sair a daqui gente, sendo obrigado a a assinar, a gente ver todas tem as últimas novelas. nas novelas mais recentes alguns casos de elenco com escalações de atores e atrizes trans interpretando não personagens com temáticas ou com dramas, ou não sei, não posso nem ir a fundo porque eu não acompanhei essas novelas, mas que não necessariamente falassem de forma dramática ou de forma estereotipada sobre a realidade da comunidade trans dentro do enredo da própria novela. Apenas atores e atrizes trans escalados para personagens, enfim, diversos. Mas o Mark trouxe uma coisa sobre educação, né, que eu não sei se é educação formal ou educação midiática. A gente tem esse grande debate sobre arte, entretenimento, o que é o quê, onde está o quê, qual é o público do quê. E dentro da minha perspectiva de educação, eu acho que educação nada mais é do que repertório. A gente passa a vida inteira sendo educado, a gente é exposto e a gente vai criando essas referências, vai criando esse repertório, e eu acho que isso vai nos formando ao longo da vida, né? Não necessariamente só aquela estrutura de educacional formal. E aí eu incluo nisso a mídia, e onde a gente é exposto aos filmes, a livros, a espetáculos e a tudo, né? Que a gente está sempre buscando referências, a gente está sempre sendo exposto a repertório, a gente está sempre se educando através disso. E a gente já pode encerrar o nosso papo aqui, mas antes de encerrar, e agradecendo também a todos vocês pela presença, eu queria que a gente falasse não, que a gente desse talvez uma dica para quem for assistir esse bate-papo de educação sobre esse tema, e que não é educação formal, mas de repertório. Se vocês tiverem aí um filme, um livro, uma pessoa, uma personalidade, um influencer, alguma coisa que vocês queiram indicar para que as pessoas possam assistir, quebrar um pouquinho dessa estrutura de blindagem da própria bolha, para poder conhecer ou investir ou investigar novos universos. Eu, particularmente, assisti, acompanhei as temporadas todas de Pose, é clichê pra caramba, porque todo mundo fala, ganhou, foi reconhecido, né, e entrou em várias discussões e debates, mas eu acho que o Pose traz uma narrativa super segmentada, mas com muito aspecto humano, e eu acho que torna a série mais rica, mais interessante, porque é um universo que pouca gente conhece, pouca gente tem acesso, pouca gente sabe que existe ou que existiu dentro da cidade de Nova York, toda aquela história, enfim. Então, é clichê, sim, mas eu começo as dicas aqui de repertório, de referências, falando de todas as temporadas de Pose, que é realmente um deslumbre, e vale muito a pena. Para quem não viu, assistam, que é incrível. E muito obrigado a todo mundo pela presença de vocês. Eu, então, vou indicar o combo Shonda Rhimes. Eu acho que a Shonda, ela realmente é uma potência. Então, uma mulher, né, que escreveu Grey's Anatomy, é uma série que está na 13ª temporada, é uma série que se passa num hospital, e ela conseguiu colocar ali protagonistas mulheres negros, sabe? Homens e mulheres negros, num ambiente que a gente sabe que é difícil, e eles exercendo lá cargos de chefia. Então, eu acho que, sabe, numa época, a gente está falando de 2005, essa mulher fazer isso, eu acho que é um grande feito. E aí depois vem Scandal, depois vem How to Get Away, sabe? Viola Davis e Shonda, uma coisa assim da gente ficar louca. Então eu indico esse combo aí, faz um estudo sobre Shonda Rhimes, que vai valer a pena. Posso dar 2 indicações?
Ó, a minha primeira é um documentário. Eu vou dar duas porque eu não sei se essa tem em português. É um documentário chamado Call Me Cucho, que é sobre a luta LGBT na Uganda, que é uma realidade totalmente diferente da gente e que é um filme, assim, maravilhoso. E o segundo, nessa questão de É gênero, brilhante, eu acho que tem no GNT esse documentário. ótimo, É ótimo, brilhante. é muito bom. E o outro, só nessa questão de gênero, né, da mulher, mais acessível, eu acho, no Amazon Prime, é a maravilhosa Senhora Maisel, que eu acho maravilhoso, mostrando como é ser uma mulher nos anos 50, fora da normalidade da mulher, e ainda com uma comédia maravilhosa. Eu vou trazer uma série documental também como referência, que é uma série que é muito mais sobre LGBTQIA+, mas é sobre gênero, basicamente sobre gênero, chamada Visible. Eu acho que é Out in Visible Out in Television, que é do Apple TV Plus, que é sobre o gênero na televisão norte-americana ao longo do tempo. E vai passando por, sei lá, as piadas dos anos do começo da televisão, aí passa por Ellen DeGeneres, chega, tipo, faz toda uma cronologia, temas diversos, e é muito legal porque muito que a gente falou aqui, claro que a gente trouxe muito para o ambiente Brasil, inclusive tem muito, quero muito falar de novela, adorei, mas é isso, é uma série sobre a televisão norte-americana, mas é muito, muito, muito legal porque acaba refletindo a sociedade como um todo. Super, super legal. Eu estou tentando pegar o nome aqui, eu amo Pose, e sei que tem um documentário que o Pose foi baseado sobre todo esse universo dos anos 80, e eu Harrison adorei, Ford, adorei. não é? Harrison Isso, Ford. eu adorei. É muito legal. Eu vou falar de um livro que eu amo, que é O Fim do Armário, do Bruno Bimbi. É um livro que fala muito sobre as descobertas dele, fala muito sobre ele tentando traçar novos nomenclaturas para questões que ele acha que é importante. É muito legal esse livro, O Fim do Armário. E Devasso no Paraíso, que é o do Trevisan, que é um livro gigantesco e que é muito legal. É quase uma bíblia sobre um tratado LGBTQIA+, do Brasil, assim, que eu acho muito legal. Eu vou indicar um casal normal, que é o Curta. Tô brincando. Que a gente está aqui falando sobre ele também. Então, assistam. Ele deve ficar disponível em breve por uma semaninha. De novo, ele já ficou mais de um mês disponível. E outra indicação também é um filme muito legal sobre descoberta que chama Viva, não é um filme da Disney, é um filme cubano de 2015, muito legal, que fala sobre essa descoberta, e um outro filme que se chama Crazy, C.R.A.Z.Y, que é um filme que fala sobre a descoberta de um menino que por acaso se chama Jesus, e ele se descobre gay, e aí ele decide passar 40 dias no deserto, como fez Jesus. Enfim, esse filme é muito legal, vale a pena de assistir. Mas o melhor deles mesmo é um casal normal. Gente, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui, pelo tempo, pelas opiniões, por toda a disponibilidade da gente se abrir aqui de alguma forma, abrir nossas experiências, nossas vivências, para a gente poder colocar coisas que a gente acredita e pensa, e pensar junto mesmo sobre caminhos e sobre como a gente pode tentar, de alguma forma, trazer narrativas mais plurais, que, por mais que apresentem estereótipos de gênero, de sexualidade, de raça, eles apresentem no lugar não de sublinhar estereótipos negativos, mas que seja sempre como representação e como representatividade de tudo que a gente vê na sociedade. Muitíssimo obrigado mesmo. Agradecer mais uma vez à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo Federal,
por proporcionarem a Lei Aldir Blanc, e que, assim como a Aninha falou, que venham muitos editais, muitas leis, muitos incentivos realmente para que a gente consiga cada vez mais trazer narrativas plurais, narrativas de muitos fazedores de cultura, de muitos escritores, de muitos lugares, de muitos tamanhos, que sejam coisas de São Paulo, da cidade grande, mas que também sejam coisas do interior de Roraima, e que todos esses incentivos aconteçam para que a gente consiga, de uma forma realmente plural, mostrar o Brasil, mostrar a cultura brasileira e dar voz a todo mundo. Então, muitíssimo obrigado. Até breve. Um beijo. Obrigada. E até a próxima, gente.